Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, voltando aqui para a nossa planilha, vocês perceberam que usar a referência é muito mais importante? Vou deixar essa planilha um pouco mais bonita. O que que eu vou fazer? Vou selecionar, pego o mouse, arrasto e aí coloco um negrito aqui. Ó. Aqui eu vou colocar um número. Né? O que que eu posso fazer? Coloquei um número em negrito também. Posso aumentar a fonte, ó, se eu quiser. Posso fazer a mesma coisa aqui, aumentar a fonte também, nesse A para cima. O que que eu posso fazer mais? Eu posso selecionar tudo isso aqui e usar essas bordas. Posso colocar as bordas cheias ao redor. Posso colocar bordas, todas as bordas que ela vai fazer uma tabelinha bem bonitinha, né? Aqui eu posso colocar uma borda cheia. E assim eu vou melhorando a minha tabela. Então essa referência você viu que é bem importante, né? Então como a gente faz para continuar? Olha só, se eu colocar o número 20 aqui embaixo, essa primeira coluna aqui que fica abaixo, onde tem soma, subtração e divisão, não vai mudar nada, só vai mudar a segunda. Por quê? Porque essa aqui, ela virou uma tabela dinâmica, né? Esse lado direito e esse lado aqui é estático. Esse é estático porque não tem célula referenciada. Eu estou colocando o próprio valor que eu tinha colocado antes. Esse é dinâmico porque eu estou referenciando a célula C30, C31 e assim por diante, né? Então, vamos lá, conferir. 20 mais 2, 22. 20 menos 2, 18. 20 dividido por 2, 10. 20 vezes 2, 40. Mesma coisa se eu colocar 100. Olha só. 100 mais 2, 102. 100 menos 2, 98. 100 dividido por 2, 50. E 100 vezes 2, 200. Então, esse lado de cá ficou dinâmico, esse lado ficou estático. Como eu mudo esse lado estático, professor? Ah, você só muda se você vier em cada célula e fazer uma alteração. Por isso, não é interessante. Toda vez que você criar uma tabela no Excel, não use esses valores estáticos. Use sempre referência. Uma outra, um outro operador aritmético é o acento circunflexo. Esse acento circunflexo, ele é o quê? Ele é a potenciação, ou seja, um número elevado ao outro, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui potenci... vou colocar aqui embaixo, potenciação. Eu vou colocar aqui na parte dinâmica. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um primeiro número, o número de baixo elevado ao de cima. Então vai ser o que? O C31. Eu posso clicar aqui, ele já coloca. Aí eu coloco o acento circunflexo. Agora eu tenho que encontrar ele aqui no meu teclado. Então, o acento circunflexo, colocando ele aqui agora. E aí eu vou colocar elevado a C30. Então vai ficar 100 elevado a 2, né? Pelo resultado aí. Então vai ficar 10.000. Então eu vou colocar aqui no número, vou colocar o número 2. Aí você vai ver, 2 elevado a 2 é para dar 4, né? Então vamos lá. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, vou colocar aqui, ó, 3, 8, ó, 8. Então é isso. Bem simples. Uma outra forma que a gente pode utilizar nas referências é usar intervalos. Os intervalos eles são representados por dois pontos. Como assim, professor? Vamos lá. Eu posso fazer uma soma de uma forma diferente, tá? Eu posso usar, por exemplo, uma fórmula chamada soma. Eu coloco aqui igual, soma, e eu abro parênteses e eu coloco um intervalo. Eu quero somar, nesse caso aqui, eu vou somar do C30 até o C31. Então, vou escrever C30, dois pontos, C31.
Errei aqui. C31. Então ficou o quê? 3 mais 2, 5. Mas eu poderia somar, ao invés de somar somente esses dois, somar esses três primeiros. 3 mais 2 mais 12. Como eu faria? Colocaria aqui no intervalo, ó, C30 até C32. Olha que ele selecionou o 30, o 31 e o 32. E se eu der um OK, é para ele dar 3 mais 2 mais 12, que vai dar 17. Agora eu quero somar não somente esses três, eu quero somar esses quatro. Então, eu vou usar o intervalo do primeiro até o último. Esse C aqui é o 30 e esse C aqui é o 33. Então, eu vou colocar igual soma C30 até C33. E aí vai ficar 19. Mas eu quero somar todos esses números até o C35. Então, eu vou usar aqui até o C35. C30 até C35. Olha o que fez. Então, eu posso usar tanto o mais, fazendo de 1 por 1, C30 mais C31 mais C32 mais C33 mais C34 mais C35 para dar esse resultado, ou eu chamo essa soma dentro da fórmula igual soma. Soma é uma função de somar, onde eu vou passar os números que eu vou somar. Que números? Um intervalo do C30 até o C35. Toda vez que eu tiver dois pontos, representa um intervalo. Então, esse é o dois pontos. Professor, eu já ouvi alguém utilizando uma ponto e vírgula. Ponto e vírgula não é intervalo. Ponto e vírgula é tipo... Vamos ver qual o nome do ponto e vírgula. O ponto e vírgula... eu não tenho um nome específico para isso. O ponto e vírgula, na verdade, é como se eu estivesse colocando aquele número. Tá? Por exemplo, especificar aquelas células. Se eu botar um ponto e vírgula aqui, isso vai significar que eu quero somar a célula 30 e a célula C35. Está vendo que azul ficou o C30, que é o 3, e o C35. Ele não vai somar todo o intervalo do C30 ao C35, vai somar somente o 3, que é o C30, e o C35, que é o 35. Vou dar OK. É para dar 38. Vamos fazer o teste? Olha aí, deu 38. Né? Se eu quero somar somente o C32 e o C34, eu vou colocar o ponto e vírgula aqui, ó, C32, ponto e vírgula, C34. Vai dar 12 mais 1,4, que vai dar 13,4. Ficou claro? Tá? Então, é diferente de ponto e vírgula para dois pontos. Se eu colocar dois pontos, ele pega o intervalo do 12, o 2, o 12, o 2 e 1,4. Se eu colocar ponto e vírgula, vai pegar o 12 e 1,4. No Excel é legal, porque quando a gente vai colocando as fórmulas, ele vai colorindo a tela. E aí fica muito fácil de entender. Então, sempre que eu for usar o ponto e vírgula, eu vou usar valores individuais. Digamos, por exemplo, que eu tenha uma célula A1 com valor 4, A2 com valor 4, A3 com valor 2 e A4 com valor 2. Uma forma de somar é fazer o igual A1 mais A2 mais A3 mais A4. Aí eu somo esses quatro valores aqui, que vai dar 12. Uma outra forma de somar é usando o intervalo. Eu uso a fórmula igual soma A1, dois pontos, que representa o intervalo, até o último elemento, que é A4, que também dá 12, porque está somando todos. E a outra forma é com valores individuais. Se eu quiser somar só A1 e A4, eu vou usar A1, vírgula, ponto e vírgula, A4, que é a mesma coisa que somar A1 mais A4. Agora, se eu quiser somar todos, assim como está somando nesse intervalo, eu faria A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4. Mas não é muito mais simples usar o intervalo do que usar assim? Né? Então fica a dica. Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode mandar uma pergunta no nosso mural. Um abraço.